2015 foi o primeiro ano de trabalho de um Congresso que renovou 50% de suas cadeiras. A nova bancada já anunciava na posse que viria com algumas bandeiras bem definidas e muito polêmicas, como a redução da maioridade penal, defendida por mais de 2/3 dos parlamentares e aprovada pela Câmara em agosto após intensa batalha. Também agitaram o plenário a aprovação da liberação da terceirização e a reforma política. O ano termina com o país mergulhado numa dupla crise, política e econômica, nas quais o Congresso tem um papel vital. O que esperar para 2016? O Expressão Nacional reuniu hoje algumas das principais lideranças da casa para saber como eles avaliam que foi 2015 e o que esperar. Nossos convidados são o deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, e o deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. E você, que é quem nos coloca aqui, e quem coloca aqui seus representantes, é o quinto convidado. Mande a sua participação pelo 0800 619 619, e-mail expressãonacional@câmara.leg.br e Twitter, @xnacional. Eu estou esperando a sua participação. E eu gostaria que os senhores colocassem, cada um dos senhores, uma avaliação geral de como foi 2015. Deputado Nilson Leitão. Bom, boa noite a nossos colegas deputados, Edmilson, Jorge Sola, Gonzaga. Eu acredito que 2015 teve assuntos importantes e polêmicos, né? Como já foi citado. A redução da maioridade, que foi um debate intenso, alguns debatendo com a necessidade de tentar reduzir a violência no país, sendo que uma grande parte dos boletins de ocorrências nesse passado são de menores, mas parou no Senado. Um avanço enorme aqui na Câmara, mas parou no Senado o debate, está lá, em berço esplêndido. A terceirização foi outro grande debate polêmico, muito polêmico, um momento de crise econômica, que se buscava uma alternativa para o nosso empresário, poder gerar mais empregos e tudo mais, depois de muita luta na Câmara, aprovado também para no Senado. Eu acho que também o nosso fator previdenciário, um debate de muitos anos, também voltou a ser debatido com muita força. E a reforma política. Eu posso dizer que foram debates importantes, mas que efetivamente não alcançou o sucesso ou a grande diferença que poderia dar para a sociedade brasileira. Eu acho que esse ano, 2015, a Câmara Federal, ela encerra, apesar de tantas conquistas, mudanças internas e tudo mais, mas ela encerra devendo ainda à sociedade. Deputado Edmilson, o senhor acha que foi um ano de avanços? A esperança permanece, mas o ano foi bastante triste para o povo brasileiro. Primeiro que se mantém o Brasil sequestrado por interesses que não são dos brasileiros. Um sistema da crise e da dívida pública, uma dívida que cresce assustadoramente, e é previsível que vai inviabilizar este país, vai tornar muito difícil a retomada de um verdadeiro desenvolvimento. Já nos aproximamos de 4 trilhões de dívida, da dívida nacional, né? Ao mesmo tempo, uma série de projetos que são verdadeira agressão à soberania nacional e a quem é detentor da soberania, que é o povo brasileiro. Se nós falarmos na lei do patrimônio genético, indígenas quilombolas não foram consultados. Os laboratórios estrangeiros e alguns nacionais participam do conselho, vão poder dominar um patrimônio genético e um saber milenarmente construído pelo nosso povo. É uma lei aprovada com uma série de atrasos, não é? Se pegarmos tema como a terceirização, é outra violência. Já há empresas festejando a possibilidade de ser uma empresa vazia de trabalhadores. Até escolas, mesmo estatais, como agora o estado de Goiás, como o estado do Pará e outros estados estão propondo contratar organizações privadas para contratarem os professores, os servidores administrativos de apoio. O prédio é da escola, o dinheiro é do Estado, o dinheiro do Estado brasileiro para
que alguns lucrem fazendo o que não é educação, porque educação não rima com lucro, não é? Os ajustes fiscais, infelizmente, foi muito triste que tenhamos eleito a presidente Dilma com um programa e ela tenha nomeado o ministro que caberia bem no governo do Aécio, que traz toda uma agenda neoliberal a ponto de as medidas 664, 665 inaugurarem já em dezembro, após a eleição, agressões profundas aos trabalhadores. Tira-se do desempregado a possibilidade de acesso mais fácil ao seguro-desemprego, ao pescador, o seguro-defeso, à viúva, o viúvo, o seguro, a pensão que teria direito, e aquele que adoece no trabalho também tem restringido seu direito a uma ajuda no momento da dor e da doença. Quer dizer, não é admissível que um país como o nosso submeta o seu povo a situações como esta. Isso implicou num desgaste grande de uma presidente, que na minha avaliação é uma pessoa honesta, tem uma história belíssima de resistência à ditadura militar, mas é um desgaste muito grande, uma quebra de popularidade, porque o povo cada vez mais está crítico em relação aos que ele elege. Então, se é eleito deputado, senador, presidente, prefeito, tem que cumprir com o programa que foi debatido com o povo. Eu creio que nós temos muitos prejuízos irreversíveis em termos de sociedade brasileira, mas não podemos abrir mão da esperança. Eu sou otimista em relação ao futuro. Deputado Jorge Sola. Boa noite, nossos colegas aqui do debate, boa noite, telespectadores. Mandar um abraço, inclusive, para nossos companheiros da Bahia que estão participando, assistindo. E realmente é um balanço interessante. Você chamou a atenção, Lívia, que houve uma renovação de 50% na Câmara de Deputados. Mas renovação não significa necessariamente de uma mudança para uma posição mais arejada, mais moderna, mais dinâmica e mais alinhada com a sociedade. Muito pelo contrário, eu acho que eu sou um parlamentar de primeiro mandato, a minha primeira experiência no Legislativo, eu venho na trajetória no Executivo, na gestão de saúde, mas o que a gente pode observar é que é um Congresso mais conservador, comparando com as composições anteriores. Basta ver as pautas, né? Terceirização ampla, geral e restrita. Não é discutir se pode ou não terceirizar. É um projeto para terceirizar em larga escala. Desarmamento, acabar a lei do desarmamento, armar a sociedade, reduzir a maioridade penal, ou seja, penalizar as vítimas da violência, demarcação de terras indígenas que estava aí há anos paralisado, ganha fôlego, penalizando essas reservas. O projeto que foi aprovado, que retira a obrigatoriedade da identificação do rótulo dos alimentos transgênicos, não é discutir se pode ou não alimento transgênico, é aprovar que o cidadão, consumidor, não tem o direito de saber qual é o alimento que ele vai estar comprando, vai estar consumindo. Tentaram derrubar a norma regulamentadora 12, que dá garantias de segurança do trabalho no que diz respeito aos equipamentos. Uma norma de 37 anos de aprovada, queriam passar um rolo compressor aprovando o regime de urgência. Felizmente, nós conseguimos derrubar a pedido de urgência e essa norma não foi derrubada. Então, é um conjunto de interesses privados se sobrepondo aos interesses e os direitos dos trabalhadores. É uma pauta, como eu falei anteriormente, extremamente conservadora. E mesmo a reforma política, digamos assim, a decisão mais importante não coube à Câmara. A decisão mais importante foi do Supremo, que decidiu acabar com o financiamento privado empresarial das campanhas, que, na verdade, é o grande motor dessa guinada conservadora ou desse fortalecimento das visões conservadoras, porque não é nada mais, nada menos do que os interesses privados empresariais que fizeram com que o financiamento privado privilegiasse a eleição de deputados alinhado com os planos de saúde, alinhado com as mineradoras, alinhado com os interesses do agronegócio e que vão, obviamente, direcionar para uma pauta predominantemente voltada para esses interesses privados em detrimento dos interesses da população. Deputado Gonzaga Patriota, como é que o senhor Minha avalia querida 2016? entrevistadora, cumprimentar o Nilson Leitão, professor Edmilson, o Jorge Sola, cumprimentar meus queridos telespectadores para dizer que 30 e tantos anos no parlamento, independentemente de renovação ou não,
quem viu esta casa presidida por Ulisses Guimarães, quem viveu aqui debates de olhar para um Brasil que saía de uma ditadura e fica nessa legislatura, eu estou muito triste. Esta casa não parece com o parlamento. Você viu uma comissão de ética, Edmilson? Comissão de ética. Com todo respeito a quem foi colocado para lá, é uma vergonha aquela comissão. Eu não sei se não seria melhor todos nós renunciarmos. Renunciar a presidente da República, renunciar deputados, senadores e fazer uma nova eleição. Um país tão bom como é o Brasil, viver nessa vergonha que a gente vive aqui, desmoralizados os parlamentares. Ser parlamentar, somos 500 num país de 200 e tantos milhões de pessoas. Deveriam vir para aqui gente de vergonha e não para fazer vergonha. A partir do nosso presidente aqui, não dá para continuar dessa maneira. Você mostra aí coisas importantes que a gente poderia ter votado aqui, vota aqui para no Senado, vota no Senado, aqui não anda. Eu acho que o povo brasileiro tem que olhar bem para seus deputados, seus senadores, pode olhar também lá para vereadores, para o ano ter eleição de vereadores, de prefeitos, e ver que não dá. Eu estou muito triste. Eu estava lá em Sobradinho, quando ligaram, disse, olha, tem uma entrevista aí na TV Câmara, agora 9h30, eu saí correndo, arranjei um paletó emprestado, uma gravata do eu quero ir, eu quero falar com o meu povo. Não é apenas o povo de Pernambuco, não, eu quero falar com o povo do Norte, quero falar com o povo do Sul, do Sudeste, lá da Bahia, pertinho de Petrolina. É bom que se faça uma análise bem direitinho. O povo brasileiro sabe tudo o que tem aqui, o que é que a gente está votando, o que a gente votou, o que falta votar. Eu acho que não deveríamos ter recesso. A gente tinha que ficar aqui direto para ver esses problemas que estão aí. E é muito importante que o povo brasileiro esteja dentro dessa casa, venha para cá, fique ali na porta, porque da maneira como está, não pode. Essa crise está acabando com o Brasil. São 2 milhões de brasileiros desempregados num ano. Meu Deus. Pois é, o deputado Edmilson se referiu à questão da dívida pública, o deputado Nilson Leitão se referiu à discussão sobre a correção da aposentadoria, o Congresso analisa o pacote fiscal, que tem sido bastante modificado aqui no Congresso. Eu gostaria de saber dos senhores o que o Congresso pode fazer para ajudar o país a sair dessa crise política. Se os senhores acreditam que o pacote fiscal, que as propostas que têm sido enviadas ao Congresso para avaliação pelo governo federal podem tirar o país dessa crise econômica ou não, quer dizer, o Congresso tem rechaçado algumas medidas antes mesmo que elas sejam enviadas, que é a questão da criação da CPMF, que poderia trazer alguns bilhões aí para o orçamento. Eu gostaria de saber, deputado Edmilson, o senhor que se referiu à questão da dívida pública, como é que o senhor acha que isso pode ser resolvido? O senhor acha que isso é um problema, o senhor acha não, é um problema realmente hoje para o país, mas como é que o país pode sair disso? É com a proposta do ministro da Fazenda? Vânia, eu sou da CMO, da Comissão Mista do Orçamento, e amanhã eu vou debater criticamente a decisão do relator, o deputado Barros, de cortar 10 bilhões, 1/3 do programa Bolsa Família. Vai punir os pobres. Quem não tem marido, tem 10 filhos, 7 filhos, 8 filhos, mora na periferia, pagando aluguel muitas vezes. É um bando de criança e adolescente que vai para a rua, porque já é pouco quando tem a Bolsa Família, a violência vai crescer. Então nós não podemos, enquanto poder, cada representação do povo, legislar para ampliar, aprofundar os problemas que já são graves. Então, o que é possível fazer? Olha, eu discuti isso na própria CMO. Eu mostrei que a proposta de orçamento prevê superávit de 44 bi e corte de 31 bi. Por que tem que cortar 31? Por que 31 bilhões tem que ser cortados?
incluindo nesse 31, 10 bilhões de programa social tão importante. E da área da educação, da saúde, todo mundo fala que sem educação o país não tem solução. E o que a gente vê é a educação perdendo recursos. Educador sem aumento salarial, as universidades sem laboratórios, as escolas de nível médio e fundamental, que são mais de responsabilidade dos estados e municípios, também em frangalhos. Então, é uma crise profunda, é o nosso futuro que está sendo comprometido. Aí eu falo, e a dívida? O artigo 26 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal diz: há de se fazer uma auditoria da dívida. A Constituição obriga a fazer. E eu já disse, por que nós não fazemos? Compete ao Congresso Nacional. E as pessoas fazem que não ouvem. Nenhum deputado quase assume essa tarefa importante, que é debater a questão da dívida. Há isoladamente nos partidos pessoas que concordam comigo. Então, vejam só, a ditadura deixou 3 bilhões. Quando o Fernando Henrique assumiu, ele pegou do Itamar 67 bi. Era a dívida pública brasileira, incluindo externa e interna. Quando o Fernando Henrique saiu, 8 anos depois, ao invés de menos de 70, ele já deixou 680 bi para o Lula. O Lula deixou 1 trilhão e 200 para a Dilma. E a Dilma, em 4 anos, deixou para ela mesmo 2,3 bi. Só que agora já estamos em 3,8 bilhões. Esse último ano foi assustador o crescimento, porque quando aumenta a taxa Selic, os juros, a parte da dívida pública que é vinculada ao dólar, o crescimento do dólar, essa coisa do câmbio, mas também os juros, fazem a dívida ficar incontrolável. Então, sem tocar nessa questão, não há solução para o Brasil. Deputado Jorge Sola. Olha, eu tenho que concordar totalmente com a questão da preocupação com a dívida pública e o crescimento vertiginoso. E realmente cada 0,5% no aumento da taxa Selic impulsiona pelos cálculos projetados 10 bilhões a mais da dívida no crescimento aí anualizado. E minha preocupação mais imediata, no entanto, diz respeito à questão orçamentária, porque inclusive essa semana vamos estar debruçando sobre isso. E realmente eu queria reiterar a posição do deputado Edmilson contra o corte no Bolsa Família. Porque é bom te lembrar, no momento inclusive que a economia vive dificuldades, não é só a família que recebe o recurso do Bolsa Família que é beneficiada. Esse recurso é um grande motor da economia, inclusive, especialmente nos pequenos municípios, porque esse recurso vai comprar alimentos na venda, no pequeno comércio, vai gerar um móvel muito fundamental para esse momento, para garantir emprego, para preservar a distribuição de renda. Da mesma forma, a área de saúde, cortar recursos para a saúde é perder a capacidade de injetar a economia num setor muito dinâmico. Hoje a saúde movimenta 10% do produto interno bruto. Infelizmente, a maioria dos gestores ainda vê a saúde só como uma área de despesa. Não percebem que, para além da finalidade que é essencial de preservar a saúde e recuperar as condições do bem-estar das pessoas, esse é um setor de alta geração de emprego. É um setor que, no momento de crise, mais dificilmente leva desemprego. Desses 2 milhões de desempregados que o deputado Gonzaga Patriota se referiu, quantos são no setor saúde? Provavelmente nenhum, porque o desemprego não chegou, é um dos últimos setores a perder postos de trabalho. E falta gente. E falta profissionais, deputado Nilson Leitão, muito importante. É um mercado de trabalho altamente dinâmico. Nós temos que investir na saúde. Investir, inclusive, como vetor de desenvolvimento regional, de geração de emprego, distribuição de renda, da mesma forma a educação. Então, as áreas sociais são setores dinâmicos da sociedade para preservar e proteger um conjunto da população mais excluído, de maior dificuldade, mas é também um setor que pode e deve ser visto na economia como um setor de geração de emprego em larga escala e um setor de distribuição de renda importantíssimo. Então, nós precisamos trabalhar para que não haja corte no Bolsa Família, para que preserve os recursos para a saúde e para a educação e que a gente possa diminuir o superávit, com isso mudar a lógica e a dinâmica da composição do orçamento. Isso é fundamental num momento como esse, que a gente vive, inclusive, dificuldades, que apesar de que tudo aponta que a crise política precisa ser debelada, e eu concordo também nisso, para que a economia possa deslanchar, nós temos que, nesse momento de definição da proposta orçamentária, não permitir
que cortes sejam feitos em áreas tão essenciais. Deputado Nilson Leitão, o PSDB historicamente defende uma diminuição do Estado, corte nos gastos públicos. Como cortar sem cortar nessas áreas? Como é que o senhor está vendo essa... Eu acho que durante esse ano não conseguimos, o deputado Edmilson, concordar em quase nada, né, deputado? Mas eu concordo com a fala do deputado Edmilson quase que na sua totalidade. O governo, ele se perde totalmente no seu orçamento. E quando se coloca reformas, e aí que há uma contradição onde não pode ter o viés ideológico. O Brasil é um país rural, o país perdeu a sua capacidade de desenvolver a indústria, a nossa indústria quebrou, ela vem reduzindo a cada ano a sua capacidade de empregar cada vez mais. O Brasil não teve essa capacidade de investir no pequeno produtor, no pequeno comerciante, naquele que poderia fazer uma grande geração de empregos regionais, na bacia leiteira, no hortifrutigranjeiro, nos assentamentos, no pequeno produtor. O Brasil abandonou totalmente esse setor. Tem os que estão conseguindo vencer por programas locais, regionais e dos próprios municípios. E, obviamente, o que faz o governo? Ele, quando não acredita na iniciativa privada, que precisa ser esse gerador de emprego para arrecadar mais, o próprio governo acaba tentando monopolizar um mercado que talvez não seria dele. Eu sou a favor do Estado necessário, não é nem o mínimo e nem o máximo. E isso é claro, eu sou a favor do Estado necessário, eu discordo nessa ideologia com o deputado Edmilson apenas. Mas o Bolsa Família não pode ser prejudicado no momento de crise. Isso é um absurdo. Você fechar portas do comércio em momento em que está causando desemprego, você fechar setores no Brasil para aumentar o desemprego, e aquele programa social que segura o desempregado por um tempo, muda a legislação aqui no Congresso, justamente onde pega o operário. Nós queríamos mexer na lei trabalhista? Claro que precisava mexer, mas no momento errado. Não podia mexer no momento de crise, desemprego, em que o seguro-desemprego também seguraria por um tempo a família na porta do mercado comprar, girar esse dinheiro dentro da cidade. O governo brasileiro acabou se perdendo na sua gestão, mexendo nas leis necessárias em um momento errado e agora cortar o orçamento justamente do setor que está mais prejudicado que as pessoas mais pobres do país. Obviamente, essa reforma não é uma questão de ser o Joaquim Levy, ou seja, quem for. Na minha opinião muito clara, é que falta agora credibilidade para essa mudança. Falta um pouco mais de alguém que... O gestor está sem credibilidade com o Congresso, está sem credibilidade com o empresariado, está sem credibilidade com a população e sem credibilidade com o mercado internacional. Ninguém quer investir no Brasil na situação que o Brasil está vivendo. O Brasil precisa ser revisto. A fala do Gonzaga Patriota é muito claro. A classe política está desmoralizada, os poderes estão empobrecidos e enfraquecidos. É um momento de maturidade. Não é momento apenas de querer se agarrar no poder a qualquer custo ou querer tomar o poder a qualquer custo. É um tema para falar depois, mas apenas para deixar registrado. Não vou aqui fazer juízo de valor. Precisamos tirar o impeachment da pauta para que o mercado respire, para aprovar, para reprovar, mas precisa tirar da pauta. Precisa tirar da pauta e discutir o Brasil urgentemente, não pode se arrastar mais que isso. O grande fator é que o Brasil vive uma crise econômica, vive uma crise política, vive uma crise moral e ética, e esse é o fator. Hoje nós perdemos mais uma pontuação no nosso IDH, perdemos para o Sri Lanka. Quer dizer, uma coisa absurda, que o Brasil vem decaindo cada vez mais na sua capacidade de gerar emprego. Porque o que é o IDH? É a junção do salário com a saúde e a educação. E o Brasil vem colocando mais pessoas na sala de aula, mas sem a capacidade de obter mais conhecimento. E vem ganhando menos. O nosso operário, o nosso assalariado está perdendo a sua capacidade de compra a cada mês com a inflação, com juros, com a gestão que de fato vem quebrando o país. Deputado Gonzaga Patriota, como é que o Congresso pode ajudar o governo a sair dessa crise no momento que o PIB está caindo e que se projeta uma queda grande? Olha, tinha um menino, idade de ser meu filho, e eu o considerava como pai pela sua inteligência, que era o Eduardo Campos. Um pacto federativo. Ele fez isso lá em Pernambuco, não estava na Constituição do Estado, nem na lei, mas ele fez 184 prefeitos de vários partidos, ele trouxe tudo para cá e o que entrava no Estado ele dividia. Ele dividia e chegava lá na ponta. Então, um estado tão pequenininho como Pernambuco, em 8 anos, diminuiu a violência, era o penúltimo, ele abaixou 6 pontos, fez
levou o pessoal lá para Nova York, trouxe a inteligência para dentro dessa parte de violência. A educação, ele correu com ela, fez tudo. Quer dizer, Deus não quis que ele fosse presidente da República para resolver esse problema. Viu o professor Edmilson falar aqui, e eu sou também membro efetivo da comissão aliás, sou titular da comissão de orçamento, pode contar comigo amanhã para a gente não permitir que o Ricardo Barros corte 1/3 desse dinheirinho que ainda está salvando aquelas pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. A gente tem tantas coisas aqui no Brasil para dar uma olhada, já que esse pacto federativo não vai chegar, a gente tem que ver como resolver este problema, porque a crise econômica que está aí, essa crise financeira, é a crise política. A gente tem que resolver isto aqui urgentemente, porque tem grandes empresários que poderiam continuar com os seus empregados e não estão continuando com esses empregados porque não confiam no governo. O governo da presidente Dilma está totalmente desmoralizado. A gente até fica na dúvida, e esse impeachment? Vale? O presidente da Câmara mandou 19 vezes, não pode, arquiva, não cabe. Vamos discuti-lo, vamos ver como é que se faz, porque a gente tem que olhar para o país, não dá para continuar da maneira como está, a gente tem que resolver isso. É o parlamento. Eu fui secretário nacional do presidente Itamar Franco, um presidente não sei o quê, mas foi um presidente que discutiu aqui com o parlamento, o Collor não discutiu, terminou caindo. De lá para cá, os governos, Fernando Henrique, o próprio Sarney, um governo de transição, mas eu me lembro que ele conversava com a gente e discutia. A presidente Dilma não conversa. Eu sou o autor da lei que criou a ferrovia transnordestina e ela foi inaugurar lá na minha cidade de Salgueiro e nem me convidou. Quer dizer, eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade, nós temos mandatos, 3 anos ainda de mandato, temos que resolver esse negócio do país. Não podemos deixar da maneira como está. Isso é um país grande, 6ª, 7ª economia do mundo. A gente viu hoje, caiu mais um ponto. A gente está ficando desacreditado. O Brasil... Até meu filho, Gonzaguinha, pequeno... Ele estava atrás da Venezuela, né, Gonzaga? Atrás da Venezuela, que isso é brincadeira. Eu acho que esse debate aqui é tão bom para a gente chamar os telespectadores que estão vendo aí. Pelo amor de Deus, vamos ver como é que a gente resolve isso. Não dá para ninguém ter recesso, não dá para ninguém... A gente tem que discutir isso lá na base, vir para cá e resolver agora em janeiro, em fevereiro, como resolver este problema do Brasil. Bom, não dá para continuar assim. E a gente volta discutindo esse assunto depois do intervalo. Aproveita e manda sua participação pelo 0800 619 619, e-mail expressãonacional@câmara.leg.br, Twitter @xnacional. Eu estou esperando.